E aí galera que curte o canal do Aula de História na Web, beleza? Hoje o nosso tema é Revolução Francesa, tá? Toca a vinheta. Para entender a Revolução Francesa, primeiro a gente tem que se contextualizar. Vamos lá. O que era o antigo regime? Quando você for pesquisar no monte da Idade Moderna, a França é cheia das frescuras, teve um próprio calendário, coisa, nós vamos chegar lá. Mas assim, ó, antigo regime é a nossa Idade Moderna. Lá ainda tinha a estrutura do rei, monarca, com aquele poder divino, concedido até apoiado pela igreja. Por quê? Melhor para controlar o rebanho. No século XVIII, daí, a gente tem um estado com uma estrutura muito complexa, com muita burocracia. Só que tem um agravante, aumento populacional, muita gente ainda no campo, só que não dá conta, os métodos de produção da França ainda eram muito rudimentar, muito arcaico comparado com a Inglaterra, que estava bombando a Revolução Industrial. A França estava dando ainda os primeiros passinhos. Então, o que aconteceu? Aumentou o pessoal, pouca produção, aumento no preço. O que o povo começou a achar? Ah, mas esses ricos estão querendo ganhar tudo em cima da gente. Não deixa de ser um pensamento. Porque hoje em dia, reparem bem em cada um dos tópicos. Vê se ainda não tem uma semelhança. No século XVIII, olha onde é que a gente está. Reparem se não tem ainda uma certa semelhança. Então agora, no próximo tópico, a gente vai tentar entender assim, o que foi ocasionando e as maneiras de lidar com isso. Estados Gerais. O que era isso? Estados Gerais, eles eram tipo uma assembleia. Como eu já disse, ó, no textinho aqui, ou aqui, nunca sei que lado fica. A Revolução Industrial trouxe um pouco de dificuldade, porque a Inglaterra bombando, França ainda no manual. Daí o que houve? O rei Luís XVI, como um bom rei, um bom gestor, os pobres pagam. Carcou imposto. Quanto mais imposto, mais arrecadação. Só que ele pensou assim, vou tentar cobrar dos ricos e da igreja também, o que sempre é uma má ideia. Então o que aconteceu? Antigamente tinha os 3 estados, ou estamentos, que era a monarquia, o clero e a rapa. Os estados gerais, eles faziam uma assembleia e cada um dos estados tinha um voto por estado. Só que o pessoal do terceiro estado, que é a rapa, parou e pensou, não, só um pouquinho. Nós somos 97, 98% da população. Eles são só 3. Em vez de fazer um voto por estado, que a gente vai perder, que daí o clero e a nobreza não vão querer pagar, então eles vão votar assim, ó. Não, só o povo paga. E o resto, 97% da população fica quieta e perde. Não, só um pouquinho, né? Então o que o povão queria? O que o terceiro estado queria? Voto per capita. Daí não tinha querer. 97% era muita gente. Então o que aconteceu? O chamariz da Revolução. Nessa data que vocês estão vendo aí, 17 de junho de 1789, a discussão resultou numa revolta do terceiro estado, o povão, querendo proclamar a Assembleia Nacional Constituinte. O que eles fizeram? Eles invadiram e tomaram a prisão por fortaleza da Bastilha. A queda da Bastilha. Se eu ouvir queda da Bastilha, Revolução Francesa. O que é? É o povão tomando poder. Pensa bem. Povão tomando poder. O que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. Aqui tem uma imagenzinha da Bastilha. A queda da Bastilha, pode ver que é uma espécie de fortaleza. O que foi a Constituinte? Luís XVI, né? Viu que, eita, não vai dar certo isso aí. Botei o imposto, o clero e a nobreza foram tentar se revoltar e ó, piorou a situação. A pobraiada tudo se revoltou. Ela teve que reconhecer a autoridade da Constituinte, que era o poder do povo. Determinou o fim dos privilégios, dos feudos. Determinou também a igualdade perante a lei, a garantia da propriedade, e teve que fazer aquele juramento que é o lema da Revolução Francesa, né, que é liberté, égalité, sei lá mais o que é liberdade, igualdade e fraternidade, que até hoje
é um símbolo da revolução. Qualquer revolução que busca liberdade usa isso para se pautar. Algumas medidas importantes foram tomadas a partir da Constituinte da Revolução. A abolição da servidão, os dízimos e os privilégios do clero. Olha só, mexer com o poder do clero é uma coisa muito importante, da nobreza também. Foi feita a declaração do direito do homem e do cidadão, a liberdade de expressão, foi liberdade de expressão, né? E a separação da igreja e o Estado. A igreja parou, opa, ficou ruim pra mim. Estado e igreja, não é mais os dois juntos. O rei perde aquele poder divino, ele é um governante. Temos também a criação, a separação dos três poderes, que é o legislativo, o executivo e o judiciário. Um cria leis, o outro executa e o outro fiscaliza. A igualdade jurídica entre todos os cidadãos. A garantia da liberdade, comercialização, e comercialização em toda a França. E também temos a autoridade do rei limitada. Perde aquele status, opa, o rei pode tudo, não. O rei tem que ter as restrições dele. Daí, o que aconteceu? Após o rei enfrentar algumas guerras com a Prússia, o rei Luís XVI, o pessoal pensou assim, poxa, a gente só vai perto. Tem coisa aí. O que foi? Acusaram o rei de traição. O rei foi condenado, cataram a rainha junto e executaram os dois. Então agora nós temos o rei decapitado e a rainha decapitada. E o que acontece? O poder passou a ser exercido por uma assembleia, um conselho, uma convenção nacional, que era o nome da... Que nem agora vocês vão entender um pouquinho desse... Ah, mas o cara é da direita, o cara é da esquerda. Por que isso? Vem daí também. Todo esse nosso processo provém da Revolução Francesa. Do lado direito, estavam os girondinos. Quem era esse? É o pessoal assim do interesse burguês. Por isso que dizem que o pessoal da direita é o pessoal dos empresários, o pessoal que tem dinheiro. Por quê? Eles pregavam uma república baseada no respeito, assim, na propriedade privada. Por quê? Claro, se eu sou rico, eu tenho muito mais propriedade privada, então vocês têm que me respeitar. Daí a gente vai também pro lado esquerdo canhoto. Tem os jacobinos, sempre mais radicaizinhos, né? Que é o pessoal oriundo da pequena burguesia, e os sans-culottes, que chamavam. Que eles defendiam uma democracia mais igualitária, igual para todos. Igual querendo ou não, igual a nossa esquerda atual, que busca o tal do socialismo, comunismo. Isso aí são vários ismos que usam, na verdade, para generalizar. Porque, na verdade, no contexto de esquerda, ele busca mais a igualdade por povo. E o da direita pega o desenvolvimento a partir dos mais ricos, respingando no mais pobre. Mas, posições à parte, o relato hoje da Revolução Francesa. Daí a discussão dos dois grupos tal, surgiu o conceito de esquerda e direita. Agora nós temos o calendário revolucionário. Os franceses eram tão avoados, tão revolucionários, tão só eles que achavam o bom e o ruim, que eles criaram o próprio calendário. Esse calendário era meio bizarrinho. Ele tinha 12 meses, igual o nosso, só que assim, ele tinha, cada um desses 12 meses tinha 30 dias, que na verdade eram 3 semanas de 10 dias, cada dia tinha 10 horas, só que cada uma dessas 10 horas tinha 100 minutos, só que cada minuto eram 100 segundos, olha só como é que é. Ele também tinha a ordenação lunar e era baseado também nas estações do ano. Olha só que loucura. Tanto que eles chegavam a usar os dois calendários. Porque mais pra frente vocês vão ver o 18 Brumário. O que é o 18 Brumário? Eles usam essa data como referência. Eles não usam a nossa data do calendário cristão, que é o mais comumente usado. Daí a gente chega no golpe dos jacobinos. O que foi? Eles organizaram um golpe e tomaram o poder em 1793. À frente deles estava o principal nome, que é o Robespierre. Tem aqueles outros dois, o Marat e o Danton, só que o outro é o que sofre o pênalti depois. O que os jacobinos fizeram? Uma constituição nova, assim, distribuindo terras, um negócio mais igualitário, que nem eles mesmos falaram. De repente é por isso que pegam tanto no pé dos jacobinos e da esquerda, porque aboliu a escravidão, tornou o ensino obrigatório, gratuito, tabelou os preços. Só que daí o que aconteceu? Ele começou a receber retaliações, tanto dos girondinos, quanto até de alguns dos grupos, dos próprios jacobinos. Então o que eles fizeram? Essa Constituição é mais liberal, né? Vamos fechar o negócio.
começou a ter julgamento e execução sumária, assim, esse julgamento. Eu acho que tu é contra o governo. Já é. Esse aí foi o período conhecido como período do terror, ó, era do terror, porque tem o terror dos jacobinos. Só que o que aconteceu? Começaram a cortar a cabeça até das lideranças dos próprios jacobinos, e o grupo não gostou. Daí o Robespierre, que eu falei, perdeu o apoio. Em 1794 ele foi preso e executado. Daí a gente chega no diretório. Morreu o Robespierre, que estava cabeceando lá, estava na cabeça da França. O que aconteceu? Organizou o diretório, que era composto por 5 diretores. É sempre uma coisa de conselho, tiraram um pouco a função da figura principal se for fazendo a função de conselho. Mas daí o Estado perde a referência, né? O que começou a acontecer? Em 1795 teve rebelião. Adivinha quem apareceu? Napoleão Bonaparte, o general. Com vitórias consecutivas, algumas até não ganhou, como o caso da Inglaterra, algumas batalhas, mas ele começou a ganhar prestígio, começou a ganhar poder. O nome Napoleão tinha poder na França. Esse aí é o carinho. Diz a lenda que ele era baixinho. As imagens que eu tenho não diz isso, mas veja bem. E agora a gente chegou naquilo que eu falei, o 18 Brumário, que é o calendário francês. O que aconteceu? A situação estava meio caótica do governo e tal, estava em instabilidade, o diretório já não tinha mais a postura do governante, certo? Então o que aconteceu? Um cara, general, com nome grande, com apoio de vários setores da sociedade, povo, comerciantes e tal. Então tá, vou tomar o poder, vamos organizar o bagulho. O que aconteceu? Ele derrubou o diretório, foi no dia 18 Brumário do calendário francês, 9 de novembro de 1799. Daí a França passou a ser regida pelas ordens de Napoleão. Essa função, desde aquela primeira revolta popular, que o povo caiu a queda da Bastilha, até a tomada de poder por Napoleão, a gente pega esse período histórico como a Revolução Francesa. Então a gente tem o povo se rebelando contra os preços, botando a culpa nos ricos. Pode ser, pode não ser, mas assim, a França era muito atrasada tecnologicamente. Então, aumento de preços, tivemos a queda da Bastilha, tivemos conselhos, tivemos a Constituinte, a Convenção Nacional, o Diretório, tudo isso aí eram conselhos, cada vez diminuindo. Só que precisou a figura do Napoleão para dar fim nisso aí. Então, certo, pessoal? Essa, contextualizando assim bem basicão, é a nossa Revolução Francesa. Dúvidas? Manda nos comentários, sugestão, manda nos comentários. Curtiu? Deixa seu like. Não curtiu? Não dá dislike. Manda nos comentários. Podia ter falado mais disso. Faltou isso aqui. A gente faz um videozinho complementar. A gente refaz o final do vídeo, upa de novo. O importante é que vocês curtem, sabe, pessoal? Se inscreve no canal quem não se inscreveu ainda. E se reparar, em algum lugar tem o Joystick, é o nosso outro canal do Retro Games BR, que eu e meu gurizinho, a gente faz uns joguinhos e tal, mas é bacana, joguinho antigo. Se inscreve, curte. Tchau, pessoal.